Olá, olá, salve, bem-vindo, bem-vinda ao canal, obrigado pela presença. Estou aqui hoje para retomar um tema que a gente já tem desenvolvido aqui, que é o tema Black Mirror, né? A série, que é uma série muito aclamada, e eu estou usando alguns vídeos aqui para a gente analisar um pouco a estrutura e o universo e pensar quais são as matrizes conceituais, assim, do ponto de vista da filosofia mesmo, né, que estruturam essa série e que tem aí um desempenho, né, um protagonismo, né, um papel aí decisivo para que a série tenha se tornado esse fenômeno que ela se tornou. Então não é possível fazer uma grande série, uma grande obra de arte, uma grande literatura, né, em quaisquer artes que seja, sem uma base, um lastro filosófico profundo. Esse lastro filosófico ele vem por conteúdos intuitivos, né, de um modo indireto, de cada criador, mas também ele é necessário alguma estruturação conceitual mais clara mesmo, para que a gente possa organizar e criar uma obra significativa, né? Isso eu tenho batido nessa tecla há décadas que eu tenho trabalhado com essa intersecção entre arte e filosofia, entre literatura e filosofia, e também entre audiovisual e filosofia. Sou professor de cinema na FAAP, né, fui coordenador de uma pós-graduação da FAAP em roteiro e em escrita criativa, 2 pós-graduações, e também atuo aí como pesquisador e como professor na área de roteiro e de audiovisual. Então tem um traquejo aí já de muito tempo já, pensando conceitualmente, criativamente, produtos audiovisuais. Então eu sempre tenho batido nessa tecla. Então eu quis aqui trazer isso para a gente poder conversar. Nos primeiros vídeos a gente explorou bastante a questão do paradoxo, né, do que seria um pensamento pós-metafísico, é uma palavra meio estranha, assim, isso, né? O primeiro eu tive que definir o que é metafísica, para a gente entrar aí nesse lugar meio nebuloso da filosofia contemporânea, que são essas linhas de filósofos que se definem como pensadores pós-metafísicos, e depois a gente falou da indecidibilidade, que é um conceito do filósofo Jacques Derrida, né, da filosofia da desconstrução, né, de ambiguidade, ambivalência, e chegamos ao conceito de fármaco, né, que eu analisei no episódio anterior. Agora eu quero passar adiante um pouco e trazer um pouco um desdobramento desse conceito de fármaco em um outro autor, que é um autor central para se pensar literatura e dramaturgia e narrativa de um modo geral, que é um pensador francês que viveu nos Estados Unidos como professor de Stanford, que é René Girard. René Girard ele é um dos grandes pensadores do século XX na área de teoria da literatura e literatura comparada, e Girard ele tem um percurso muito peculiar, porque ele começa com paleografia, estudando manuscritos históricos, etc., e aí ele vai se enveredando para a teoria da literatura, né, e para a literatura comparada. Um dos primeiros livros dele, que é um livro decisivo ali na carreira, é o Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Eu já vou falar desse livro, porque esse livro é o deflagrador de toda a teoria girardiana, e depois, em seguida, ele migra um pouco para algo que a gente poderia chamar de antropologia. Então é como se ele começasse estudando a literatura e daí aos poucos ele começasse a ir para campos um pouco mais amplos, assim, tanto espaciais quanto temporais, para construir uma visão antropológica do ser humano. E depois essa visão antropológica foi tendo ainda mais amadurecimento e mais camadas ao longo da vida longeva, né, de Girard, e das grandes contribuições que ele trouxe a várias áreas, a filosofia, a teoria da literatura, a literatura comparada, a antropologia, etc. Mas por que eu estou dizendo que esse conceito de fármaco ele é central para a gente pensar aqui Girard e para pensar Black Mirror? Porque toda a obra de Girard é baseada em uma intuição que ele teve a partir da leitura de clássicos da literatura, essa leitura está presente nesse livro, Mentira Romântica e Verdade Romanesca. Nesse livro ele faz uma interpretação de Don Quixote, né, e de Cervantes, passando por Stendhal, né, Dostoiévski, que chega até Proust. Então são mais ou menos 3 séculos de literatura,
Don Quixote, 1605, 1615, Proust, Em Busca do Tempo Perdido, 1922, e aí temos aí um intervalo de 3 séculos de grandes clássicos da literatura. O que Girard, ao ler essas obras, ou seja, ele não está aplicando um conceito, ele está lendo a grande literatura. O que ele depreende disso? Ele depreende uma intuição brilhante, que é a intuição do desejo mimético. O que é o desejo mimético e como Girard o formulou? Ele o formulou percebendo que em todos esses autores, por mais heterogêneos que eles sejam, havia ali uma pedra angular que estava sempre presente. E a pedra angular é a seguinte: as personagens sempre desejam por meio do desejo de outras personagens. Ou seja, o desejo ele tem uma esfera romântica, e daí por isso a mentira romântica, de uma ilusão, segundo a qual as personagens, né, imaginam que elas desejam por si mesmas, e esses autores, né, os clássicos da literatura, em obras diferentes, em circunstâncias diferentes, Girard identificou que havia um movimento também que é repetido, que é constante, que é o movimento de quebra, de destruição dessa ilusão, que é quando a personagem, por alguma fratura, alguma situação trágica, né, muito problemática, a qual ela chega por meio da ilusão romântica, de que o desejo brota dela mesma, essa personagem ela é fraturada e algo se revela para ela, e o que se revela para ela é que no fundo ela nunca estava desejando por seus próprios meios, mas sim que ela estava desejando por meio do desejo de outros. Então, a estrutura básica, né, intuída por Girard, é a estrutura da triangulação do desejo, ou seja, daquilo que nós podemos dizer que seja um desejo heterônomo, ou seja, um nomos, a lei, a estrutura do desejo é heteros, ela vem de outro, né? Como em grego quer dizer o héteros. E não é autônoma, ou seja, nós, já estou passando para nós, mas as personagens nunca desejam por si mesmas, elas têm a ilusão de desejar por si mesmas, mas essa ilusão é fraturada e algo que é da verdade romanesca se revela, que é justamente a estrutura do romance, que é baseada nessa verdade profunda mesmo que Girard identificou, segundo a qual o desejo nunca é de um para com o outro, ele nunca é binário, ele nunca se envolve dois, sempre existe um terceiro mediador e sempre todos nós estamos desejando objetos, pessoas, situações, cargos, status, etc., porque outras pessoas desejam esses cargos. Então, essa estrutura, que é uma estrutura relativamente simples, ela deixa de ser simples quando nós a projetamos e pensamos em 8 bilhões de pessoas no planeta hoje em dia. Então, ou seja, imaginem um desejo mimético de todos mimetizando todos e todos pensando a partir de mimetismo, só que, porém, sem identificar que nós estamos agindo mimeticamente. Esse é um critério de Girard. Então, essa estrutura, né, que é a passagem entre a ilusão romântica, né, a mentira romântica e a verdade romanesca, é a passagem da ilusão de um desejo autônomo, como se nós fôssemos autônomos em relação ao nossa força desejante, e a destruição dessa ilusão que ocorre quando se revela essa estrutura heterônoma triangular, né, do desejo, que sempre passa pelo desejo do outro. Mas veja, então Girard percebeu isso, né, na literatura, então isso é que é interessante, é importante frisar, não é um teórico da literatura que está dizendo isso, quem está mostrando que o desejo, construindo as personagens a partir de desejo mimético triangular, é Cervantes, é Stendhal, é Dostoiévski, é Proust, né? Então, é como se isso fosse algo interno à própria criação e à própria construção das personagens. E o que Girard intui a partir disso? Ele intui, então, a seguinte questão. Ora, se todo desejo é triangular, existe, então, um problema aqui, que é o seguinte problema. Se no nosso desconhecimento nós temos a ilusão de que nós desejamos por meio de nós mesmos e que o desejo nos é autônomo,
existe algo aqui que é uma sombra, que não é inconsciente, porque Girard não usa o conceito de inconsciente, ele tem um litígio ali, uma briga de morde-a-sopra com Freud, com a psicanálise, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Não é inconsciente, é o que ele chama de méconnaissance, que é um desconhecimento. Essa triangulação ela entra como uma espécie de sombra, aqui como um desconhecimento. E por esse desconhecimento e a própria estrutura triangular do desejo começa a gerar um certo atrito. Por quê? Porque se eu desejo por meio um objeto, por exemplo, mais simples que seja, eu desejo esse objeto por meio do desejo de outro, quer dizer que esse outro, ele ao mesmo tempo é aquele que afiança para mim a capacidade de desejar o objeto e ao mesmo tempo ele é aquele que pode ser meu rival ao obter o objeto que eu já desejo por meio desse outro sujeito que também deseja o objeto. Então vamos investigar isso um pouco mais nos próximos vídeos, porque essa estrutura triangular que é bastante simples, mas a derivação dela, exponencial dela, vai gerar muitas camadas e muitas possibilidades dramatúrgicas de conflitos e de estruturação de histórias, e que está totalmente ligado ao desejo mimético da série Black Mirror. Eu poderia dizer que toda a série e toda a estrutura dessa série e todos os episódios e todas as temporadas, em alguma medida, existe ali uma pitada ou então uma marca muito grande do desejo mimético girardiano. Vamos investigar isso um pouco mais em alguns próximos vídeos. Abraço e muito obrigado.